Graça e paz, amadas. Podem se assentar. Como a irmã Adriana disse, sou a irmã Araceli. Eu acho que tem alguns aqui que já me conhecem. E eu quero falar para as irmãs, os irmãos, que é uma alegria para mim estar aqui nessa noite. Esse convite, que a irmã Adriana fez para mim, é uma resposta de Deus na minha vida. E eu creio, amadas, que nada na nossa vida é por acaso. Em tudo há um propósito de Deus. Em tudo há um tempo determinado, há um momento, há um dia. E hoje foi um dia escolhido por Deus para que você ouça uma mensagem que realmente vem do trono do Senhor. E eu não falo isso, não é porque sou eu não, queridos. Porque em nome de Jesus, eu falo para vocês que as expectativas de vocês, elas serão superadas. Por quê? Porque vocês não colocaram as suas expectativas em mim, mas naquele que está sobre a minha vida e naquele que está sobre as nossas vidas. E é Ele que faz. É por isso que as suas e as minhas, as nossas expectativas serão superadas nessa noite. Amém? Queridas, eu quero que você nesse momento, mesmo sentada, feche os seus olhos. Nós vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu quero, Pai, continuar no mesmo espírito de adoração. Ó Deus, e eu quero em nome de Jesus te dizer que Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo, ó Espírito Santo, nesta casa. Aleluias. Senhor, Tu és bem-vindo, Tu tens a liberdade nesse lugar, Tu tens a primazia, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida e eu entrego a vida de cada mulher, Pai, que se reuniu aqui nessa noite, que veio trazida pelas mãos do Senhor, meu Deus. Eu entrego a vida dessas mulheres, eu entrego as famílias, eu entrego a história dessas mulheres, Pai. E eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor desde já comece a destruir todas as fortalezas, Pai. Em nome de Jesus, lança por terra todas as cadeias, tira, Senhor, da mente todo o embaraço. Espírito Santo de Deus, começa a desfazer os sofismas da mente, Pai. Começa, Espírito Santo, a mover, Pai, em nosso coração. Começa a trabalhar, Senhor, em nós, Pai, porque nós estamos aqui para te ouvir. Nós estamos aqui porque nós queremos aprender do Senhor. Nós queremos aprender contigo, Pai. Nos ensina nessa noite, Senhor. Nos revela a Tua vontade, Senhor. Ah, Deus, é no nome de Jesus, Pai, que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, Pai. Muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada detalhe, Pai, que as Tuas mãos proveu para esta noite. Obrigado, Senhor, por esta equipe, Senhor, de mulheres única. Obrigado por este aniversário de 2 anos dessa reunião, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. É no nome de Jesus, Pai, que oramos agradecidas ao Senhor. Amém? Aleluia. Será que você já está sentindo a presença do Senhor aí? Amém? Porque eu quero te dizer, querida, Ele está neste lugar. Amém? O Senhor está neste lugar porque é uma promessa dEle. Ele disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. E o Senhor está aqui porque você está aqui comigo. Aleluia, o Senhor está sobre nós e à nossa volta e dentro de nós. Aleluias. Querido, eu quero te convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Esther.
Será que alguém aqui já conhece a história de Esther? Amém. Amados, mas eu quero te dizer que nesta noite, o Senhor tem algo a nos revelar sobre a vida dessa mulher. O Senhor tem algo para nos ensinar. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo 2. Nós vamos ler os versos do 5 ao 7. Esther, capítulo 2, versos 5 ao 7. E depois vamos ler do 15 ao 17. Amém? Todas encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Lá no verso 15 ao 17. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha. Quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Vamos ler até aqui. Queridas, nós vamos aprender um pouco nessa noite com esta mulher que era judia. O nome dela era Hadassa, mas que depois ela recebeu o nome de Esther, que era um nome persa. E amadas, antes de nós adentrarmos no texto, eu quero fazer menção aqui de um texto que fala de como nós fomos criadas. E eu fiz questão de colocar esse texto bem no início, para nós entendermos desde já o título da nossa mensagem de hoje. Atitudes corretas fazem de nós mulheres únicas e vitoriosas. Vou falar de novo. Atitudes corretas fazem de nós mulheres únicas e vitoriosas. Amém? Glória a Deus. Por que nós somos únicas? Porque nós fomos criadas por Deus, cada uma com uma função, característica especial. E ali em Gênesis, no capítulo 2, verso 21 ao 22, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.
E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, amadas, eu quis colocar esse texto para nós entendermos que nós temos um DNA de Deus, nós temos o selo de Deus, e é por isso que nós somos especiais, é por isso que nós somos únicas. Amém? Aleluias. Amadas, entrando no texto sobre Esther, como eu já disse, o nome Hadassah, era porque ela era judia, e Esther era o nome persa. Ela era prima de Mordecai, e foi ele quem criou Esther, porque ela havia perdido os seus pais ainda criança. E eles moravam na cidade de Suzã. Suzã era uma cidade governada pelo rei Assuero. E esse rei, em um determinado momento, ele decidiu dar uma grande festa, um grande banquete para os principais homens, que eles chamavam de príncipes. Então, estava eles ali com 180 dias de festa, e em um determinado momento dessa festa, o rei decidiu que ele queria que a sua rainha, que naquele momento era a rainha Vasti, ele decidiu que ela viesse à sua presença para que ela fosse apresentada para aquela multidão de pessoas que estavam ali naquela festa, naquele banquete. E também Vasti, naquele mesmo período, ela estava dando uma festa para as mulheres. Mas eu não sei se é por este motivo, só que Vasti, ela negou ao pedido, a ordem do rei de aparecer ali naquela festa, aonde eles estavam, os homens, o rei e os príncipes. Então, diante essa negativa de Vasti, o rei ficou muito chateado, e ele então resolveu se aconselhar com os príncipes, e os príncipes disseram para ele que se ele não desse uma punição para Vasti, ela estaria influenciando todas as mulheres do reino de forma negativa, influenciando as mulheres, a desobedecerem, a desonrarem os seus maridos. E isso seria muito ruim, porque cada esposo, cada marido ia ser desonrado na sua família. Então, diante disso, eles tiveram um consenso, então, de fazer ali um edito, do rei, para que fossem levantado o nome de muitas moças virgens, e que essas virgens fossem preparadas para irem diante do rei, e o rei iria escolher aquela a qual ele mais se agradasse, e essa seria então feita a nova rainha. E dentre tantas as jovens que foram selecionadas e preparadas, passaram por toda uma preparação para ir se apresentar ao rei, o rei se agradou de Esther. Então, aquela menina, aquela moça, que havia perdido seus pais, tinha passado por um período de grande turbulência, porque nós que temos o privilégio de ter os nossos pais, com os pais, nós sabemos que já temos dificuldades, não é verdade? Imagina uma criança que ainda é pequena e perde o seu pai, a sua mãe, então ela passou a ser criada pelo seu primo, e ela teve toda essa infância, sem os seus pais. Porém, nós vamos ver que Esther, ela não perdeu a sua graça, ela não perdeu o encanto pela vida. E nós vamos ver por quê. Porque a presença de Deus, a presença do Senhor
estava sobre a vida daquela jovem. Assim como a presença de Deus está sobre a sua vida. Aleluias! Então eu te convido, queridas, que você venha comigo nesse texto e que juntas, nesta noite, nós possamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração e aprender com a vida de Esther aquilo que Deus deseja nos ensinar. Aleluias! E o primeiro ponto que nós vamos falar: as marcas do caminho que percorremos. Queridas, no caminho da vida ao qual nós percorremos, nós deixamos as nossas marcas. E também o caminho que nós percorremos, esse caminho ele faz marcas em nossas vidas. E eu quero te perguntar, querida, nessa noite, se você olhar para a sua vida até hoje, quais são as marcas que você tem deixado? Quais foram as marcas que o seu caminho até aqui deixou na sua vida? Porque Esther, ela vem de uma infância um pouco difícil, né? Ela pode-se dizer que ela foi órfã dos pais. Apesar dela ter tido a companhia do seu primo, né, o ensino, o cuidado, mas ninguém, eu falo isso com convicção, ninguém faz o que uma mãe e o pai fazem por um filho, a não ser que sejam pais adotivos, a não ser que essa pessoa se coloque na condição de um pai ou de uma mãe adotivo dessa criança. Bom, mas Esther, ela deixou para nós bons exemplos de todos os tormentos, de todas as adversidades que essa mulher passou, depois de ter perdido seus pais na infância, né? Ter um convívio ali com o seu tio. Ela viveu após um exílio pelo rei Nabucodonosor. Então, eles estavam ali praticamente em um cativeiro, entre aspas, porque eles viviam ali naquela cidade, mas eles não pertenciam àquela cultura, eles eram diferentes, e isso, né, gera alguns problemas, algumas adversidades, mas Esther, ela não permitiu que essas circunstâncias dirigissem a vida dela, mas ela estava em todo o tempo com os seus olhos em Deus, com o seu coração confiante na promessa do seu Deus, que era o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. E eu posso te dizer, querida, que hoje eu consigo entender algumas marcas do meu passado. E eu posso falar para você que mesmo quando eu não conhecia o Senhor, em algumas situações eu só sobrevivi porque Ele estava comigo, porque a mão de Deus estava comigo sobre a minha vida. Eu não sei, amada, qual foi a sua história do passado. Eu não sei quais são as marcas que você carrega. Talvez você tenha alguma marca no seu corpo. Talvez você tenha alguma marca na sua alma, no seu coração. Eu não sei, minha querida, mas eu posso te dizer, Deus estava contigo o tempo todo. Ele estava ao seu lado. Se nós estamos de pé hoje, queridas, isso é prova viva de que Deus está conosco todos os dias de nossas vidas. Cada dia que nós
abrimos os nossos olhos pela manhã e podemos acordar e respirar o ar que nós respiramos, é a prova de que Deus está nos dando mais um dia, mais uma oportunidade para honrar, para glorificar o nome dEle. Aleluias. Amadas, quando nós não conhecemos o Senhor, nós não sabemos dar valor às pequenas coisas, porque nós temos uma convicção errada, um entendimento errado, de que Deus só está nas grandes coisas. Pelo contrário, Deus está em todos os lugares. Deus está em todas as situações, em todo momento, querida. Olha, eu estive por 3 vezes na mira de um revólver, sendo que uma dessas vezes foi assalto à mão armada. E eu estava sozinha. Mas sozinha com outra pessoa física ao meu lado. Porque, queridas, eu tenho convicção que Deus estava comigo. Assim, querida, como Deus estava com você nos piores momentos da sua vida, nos dias mais tenebrosos, nos dias mais difíceis. Não se engane, não deixe que o inimigo roube de você a certeza, a convicção de que o Senhor te ama, de que Ele está contigo, de que Ele está sempre te dirigindo. Amada, e quando eu olho para trás na minha vida, nos dias em que eu não servia ao Senhor, e hoje o Senhor me dá condição de perceber quantas vezes Ele se aproximou de mim e eu não percebi. Quantas vezes, amadas, talvez você não entendeu o momento, talvez você não entendeu naquela hora, mas Deus, Ele não tentou, não foi só no momento da sua conversão. Aleluias. Todos os dias Ele te esperou. Todos os dias Ele sonhou com você. Todos os dias Ele preparava um momento para atrair os teus olhos. Até que chegou o dia da sua conversão. Até que chegou o dia que você permitiu que Ele abrisse os seus olhos, que Ele entrasse no seu coração. E nós, no nosso pensamento tão pequeno, sabe, nós pensamos às vezes que foi só dali em diante que o Senhor passou a caminhar conosco. Não, foi só dali em diante que nós tivemos a convicção que Ele está conosco. Mas, desde o nosso nascimento, o Senhor nos persegue, porque Ele nos ama, e Ele sente ciúme de nós, e Ele nos quer de todo o seu coração. Ele te ama, querida, não tenha dúvidas. Sabe por que Ele te ama? Olha aqui. A cruz foi por amor. E esse amor é incondicional. Nós não precisamos fazer nada. Ele simplesmente nos ama. De tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos
todos aqueles que creem sejam salvos. Aleluias! Será que nós podemos aplaudir esse Deus poderoso? Aleluias! Então, querida, Esther tinha essa convicção que Deus estava com ela, mesmo nas dificuldades. E eu quero te dizer, amada, Deus está contigo, mesmo nas dificuldades, mesmo nas angústias, mesmo nas tristezas. Chame por Ele, clame por Ele, porque Ele está apenas aguardando você falar. Ele está aguardando a sua voz. Ele deseja tanto ouvir o seu clamor, mulher. Quando a sua lágrima desce, você acha que ela cai em vão? Não. Ele colhe cada uma delas na palma das suas mãos. Aleluias. E o Senhor faz conta de tudo. Cada sentimento, cada vez que nós somos oprimidas, cada vez que nós estamos angustiadas, Ele está ali, ao nosso lado, e muitas vezes nos carregando no colo. Amém? E eu quero te dizer, querida, que esse período nas nossas vidas, em que nós enfrentamos batalhas, enfrentamos adversidades, situações ruins, nós estamos na olaria de Deus. Deus está trabalhando no nosso coração. Deus está nos preparando para um momento específico. Deus está nos preparando para algo maior. Se alguma coisa não deu certo na sua vida, querido, é porque Deus tem algo muito maior do que você pode imaginar. Porque aquilo que é projeto de Deus não se frustra. O diabo não pode frustrar os projetos de Deus. O homem não pode frustrar os projetos de Deus. Então não se preocupe. Aquilo que é projeto de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, em nome de Jesus. E sabe, naqueles dias difíceis, mulher, sabe qual é a nossa atitude? Pegue a Bíblia e comece a ler as promessas de Deus em voz alta, porque as palavras, elas abrem portas. As nossas palavras abrem portas. Então, quando nós começamos a ler a palavra, nós estamos declarando algo. Como que todas as coisas foram feitas? As coisas foram feitas através da palavra de Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, a água, a terra. E todas as coisas se fizeram através da palavra. Então, minha amada, você que é uma mulher única, exclusiva em Deus, comece nos dias difíceis a pegar a Bíblia e a andar pela sua casa e a declarar as promessas do Senhor, a declarar que você e a sua família servimos ao Senhor, a declarar que a sua casa está firmada na rocha, a sua casa não está firmada na areia, e ainda que venha uma grande tempestade, a sua casa não irá cair, porque a sua casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus.
Aleluias. E que os seus celeiros transbordarão para a direita e para a esquerda. Aleluias. E é assim, amadas, é essa atitude que nós devemos ter nos dias difíceis. Não é ficar dando lugar para o inimigo falar na nossa cabeça, e depois esse pensamento não sai, e a gente começa a remoer essas coisas ruins, e isso começa a gerar doença em nós, tentar matar, sufocar a nossa fé. Porque Esther fez isso. Ela sabia que o povo dela tinha uma promessa. Ela sabia que o povo dela tinha um Deus. Assim como você, amada, sabe que você serve um Deus, que você tem um Cristo que é pela sua vida. Aleluias. E o segundo ponto da nossa mensagem: Deus nos faz chegar onde Ele quer nos usar. Queridas, talvez nós não vamos compreender o agir de Deus, mas Ele está trabalhando. Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Tenha isso em mente, tenha isso com convicção no seu coração. Deus, Ele é o governante de todo o planeta, de todo o universo, de toda a sua criação. Foi Ele que criou e sustenta toda a sua criação. Aleluias. Nós não podemos imaginar o tamanho de Deus, mas eu quero te dizer, nós estamos dentro de Deus. Dentro de Deus. Amada, e Esther, ela tinha uma grande e importantíssima missão. Qual era essa missão? Salvar o seu povo do extermínio total. Só que no momento em que ela foi arrancada ali do seu tio, do seu primo, ela não entendeu, porque depois de ter perdido seus pais, mais uma vez ela estava perdendo aquele que era a sua família, e isso poderia ter gerado um grande trauma na vida dela. Isso poderia ter feito com que Esther se tornasse uma pessoa rancorosa, magoada, angustiada, sofrida, como talvez algumas de nós estivemos em algum momento da nossa vida. Mas, querida, Esther, ainda que ela não compreendia o propósito de Deus, ela permanecia com os seus olhos no Senhor. Ela permanecia com os seus olhos firmados na promessa daquele Deus Todo-Poderoso que ela conhecia, e que você conhece, e que você tem ouvido falar. Amada, eu não sei quais as situações que você tem passado. De repente você perdeu o emprego, de repente você saiu do seu lugar onde você estava, você mudou de cidade, você mudou de casa, e de repente você gostava do lugar onde você estava antes, e essa mudança te causou alguma tristeza, e essa mudança te causou alguma angústia, essa situação. Querida, mas ainda que você não entenda agora, permaneça com os seus olhos no Senhor. Permaneça com os seus olhos em Cristo. Permaneça com os seus pés sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, queridas, nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder o nosso objetivo, que é Cristo, que é servir ao Senhor. E olha só, ali no texto,
no capítulo 2, no verso 15, fala assim: Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Porque as mulheres, as moças, elas podiam ir no tesouro do rei e escolher qualquer peça que pudesse colocar nelas para se apresentar ao rei. Podia escolher uma joia, alguma coisa, e aquilo que ela escolhesse, que ela vestisse para o rei, ela iria ganhar aquela joia para ela poderia ficar com ela. Então muitos jovens escolheram pedras preciosas, coisas grandes, né? Anéis de brilhante, muitas coisas. Mas Ester, ela escolheu uma coisa bem simples, algo que não era nada aquilo que as outras moças estavam querendo, que aquilo atraísse a presença do rei, que aquilo atraísse os olhos do rei. Porque Ester sabia que o que está dentro de nós é mais importante daquilo que está fora de nós. Ester sabia que o que nós somos, o que nós temos aqui dentro, é muito mais valioso, é mais cativante do que qualquer peça que nós possamos usar. Então, amadas, Ester, ela resolveu se apresentar ao rei com o seu caráter, com a sua dignidade, com a sua beleza natural. Foi assim que ela se apresentou ao rei. E queridas, no final do verso 2, capítulo 2, verso 15, na parte B, fala assim que Ester, que ela alcançou o favor de todos quantos haviam. Por quê? Porque ela alcançou o favor de todos. Porque, amadas, ela não permitiu que todas aquelas adversidades arrancasse dela aquilo que ela tinha de melhor, que era a presença de Deus. Então ela não era alguém que estava virada, ela não era alguém que descontava, que emburrava, que gritava, não. Mas ela permitia que a presença de Deus, que o bom perfume do seu Deus se exalasse através da sua vida. Assim, queridas, é que nós temos que ser. Mesmo com as adversidades, permita que o seu Deus seja apresentado às pessoas que estão à sua volta. Permita que o seu Deus seja apresentado todos os dias para os seus filhos, para o seu esposo, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Porque não é a nossa indumentária que vai agradar os outros, não são as nossas joias, não é a nossa aparência, mas é a maneira amorosa com que nós tratamos as pessoas. E é isso que Ester tinha. Ela tinha a presença de Deus na vida dela. Querida, é isso que você tem, a presença de Deus na sua vida. E é isso que você tem que permitir dirigir a sua vida. Nós não podemos sermos dirigidas por sentimentos, por iras, porque ninguém, amadas, tem culpa de algum mal, de alguma situação que sobreveio sobre as nossas vidas. Mas nós temos que permitir que Deus, que Ele
esteja dirigindo a nossa vida, esteja nos conduzindo, esteja nos movendo. Amém? E para finalizar, querida, lá no capítulo 4, no verso 16, Esther, diante do problema, teve primeiro uma atitude espiritual. Qual era o problema de Esther? Ela ficou sabendo que todo o seu povo seria aniquilado, seria destruído. Queridos, que situação mais terrível. E o que isso tem a ver comigo e com você? Estamos diante de um momento ao qual a sociedade, temos visto que as nossas famílias estão sofrendo todo tipo de confronto, todo tipo de ataque. Os nossos filhos, a inocência dos nossos filhos corre perigo. A nossa casa, amados, está sendo, atacada, confrontada. E assim como Esther, ela foi preparada por Deus para salvar o seu povo da condenação, da aniquilação, do extermínio. Você, mulher, você que está aqui nessa noite, o Senhor está te preparando e está te capacitando para você ser essa Esther dentro da sua casa e não permitir que a sua família seja destruída em nome de Jesus. Aleluias. Eu quero pedir que você se coloque de pé nesse momento. Assim como Deus, Ele implantou em Esther a convicção da sua missão. E assim, quando Ele implanta essa convicção, Ele também derrama um óleo que capacita, um óleo que equipa, um óleo que sustenta, um óleo que prepara. E nesta noite, queridas, o Senhor está derramando esse óleo sobre a sua vida, porque você é essa Esther para a sua família, porque você é essa Esther para a sua casa. Então, coloque as suas mãos para cima, para que você possa receber esse óleo de Deus, essa capacitação do Espírito Santo. E este mesmo óleo, querida, que te capacita, é o mesmo óleo que tampa a ferida do seu coração, é o mesmo óleo que cura a enfermidade do seu corpo, é o mesmo óleo, aleluias, que é derramado sobre aquele familiar que está na sua casa, que não veio, aquele familiar por quem você ora, aquela pessoa por quem você tem clamado. Aleluias. Esse óleo está sendo derramado hoje sobre vocês, mulheres. Aleluias. Espírito Santo de Deus, derrama agora. Derrama, Espírito Santo, derrama. Ah, Deus, eu quero te pedir, Senhor, o seu toque, Pai. Senhor, naquela ferida, Deus. Ah, Paizinho, que ninguém conhece, mas o Senhor sabe que ela dói. Ah, papaizinho querido. Ah, Deus, derrama agora o azeite da unção, Pai. Derrama agora o óleo de capacitação, Deus. Ah, Senhor, traz a convicção desse chamado, desse posicionamento, Deus. Aleluias, Espírito Santo. Ah, Deus, abre agora, Pai. Abra agora o entendimento, Deus. Abra agora o entendimento, Senhor. Ah, Pai, derrama, Jesus. Derrama sobre essa família pastoral, Senhor. Derrama poder sobre eles. Derrama mais autoridade. Derrama mais unção, Pai.
Espírito Santo. Ah, Deus, aquela que não orava mais, comece a orar. Aquele que não chorava mais na tua presença, comece a chorar. Aquele que não acreditava mais, Senhor, que creia, Deus, que creia. Ai, Espírito Santo, derrama, Deus, derrama poder, Pai, derrama autoridade sobre essas mulheres, autoridade sobre os seus filhos, autoridade sobre a sua casa, derrama, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esta oportunidade. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, que essas mulheres, Senhor, saiam daqui convictas, Pai, que elas são colunas, Deus, nas suas casas. Ah, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que essas mulheres, Senhor, sejam capacitadas pelo Senhor, sejam cheias, Espírito Santo, cheias, renovadas, Pai. Ah, Deus, desce com o teu poder, Pai. Capacita, Senhor, a cada dia, Senhor, a irmã Adriana, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, amplia a visão da tua serva, Senhor. Aleluias. Amplia a visão da tua filha, Senhor. Pai, dá para ela uma visão ampla do teu reino, Pai. Ah, Deus, dá para ela uma visão, Pai, de tudo que o Senhor deseja alcançar nessa cidade, através das mulheres, Senhor. Ah, Deus, capacita a tua serva, Jesus. Ah, Espírito Santo, toma a tua filha, Deus, nas tuas mãos. Atende o clamor, Pai. Atende o clamor da tua serva. Atende o clamor de cada mulher que aqui está. Ouve a oração, Jesus. Responde, Pai. Ah, Senhor. Responde, Deus, as orações, Pai. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor. Pai, naquela causa, aleluias. Ah, Deus, naquela causa que as tuas filhas achavam que eram difíceis demais. Oh, glórias, aleluias. Naquela causa, Deus, que as mãos das tuas filhas não podiam alcançar, Paizinho, aleluias. Eu quero te pedir, Pai, aleluias, porque neste momento, aleluias, nós estamos declarando, aleluias, a nossa total dependência, aleluias, e nós estamos entregando, aleluias, as nossas impossibilidades, Pai, aleluias, estamos entregando a Ti, estamos entregando no Teu altar, Senhor, aleluias, e queremos Te exaltar, e queremos Te glorificar, Pai, porque nós cremos que a vitória é certa, porque é o Senhor quem garante a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.